E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Você conhece a vida dele? Não? Então fique com a gente. Mas antes disso, vamos fazer o nosso momento de oração para que possamos compreender aquilo que Deus quer para nós nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar de São José Maria Escrivá, que nasceu na Espanha. Era o dia 9 de janeiro de 1902. Seus pais, Dolores e José, tiveram 6 filhos. Desses, porém, 3 mais novas vieram a falecer ainda criança. O casal deu aos filhos uma forte e profunda formação cristã. No ano de 1915, a fábrica de tecido do seu pai veio à falência. Por isso, a família teve que se mudar para um lugar onde tinha mais oportunidade de trabalho. Lá, José Maria Escrivá descobriu a sua vocação religiosa. Observando algumas pegadas dos pés descalços de um frei deixadas na neve, decidiu ser padre. Então entrou para o seminário e, além dos estudos normais, também estudou direito, como estudante voluntário. Seu pai faleceu em 1924, por isso ele se viu de repente como chefe e apoio da família. Em 1925 foi ordenado padre e passou a exercer o ministério numa paróquia mais rural. Depois trabalhou em Saragoça. Autorizado pelo bispo, foi para Madrid em 1927 para se formar em direito, e ele fez com brilhantismo. Um ano depois, o padre José Maria Escrivá estava num retiro espiritual e pediu a Deus que lhe mostrasse claramente o que era preciso ser feito pela Igreja. Então lhe veio a inspiração de fundar a Opus Dei, que em português significa Obra de Deus. Trata-se de um moderno caminho de evangelização. A partir daí, trabalhou incansavelmente na instituição. Ao mesmo tempo, porém, continuou seu ministério sacerdotal, atuando entre os pobres e os enfermos. E além de tudo isso, continuou a estudar na Universidade de Madrid e lecionava para sustentar sua família. A missão da Opus Dei é promover entre os cristãos, seja de qualquer condição social a que pertençam, uma vida coerente com a fé no meio secular. O grande objetivo é evangelizar todos os ambientes da nossa sociedade. Para a Opus Dei, como o Concílio Vaticano II recordou, todos os batizados são chamados a buscar a santidade e anunciar o Evangelho. Quando estourou a Guerra Civil Espanhola, veio junto uma grande perseguição religiosa. Por isso, ele exerceu o sacerdócio de maneira clandestina. Quando conseguiu sair de Madrid, fixou residência em Burgos. Quando a guerra acabou, em 1939, ele voltou para Madrid e conseguiu doutorado em Direito. Nos anos seguintes, dirigiu vários retiros destinados a leigos, padres e religiosos. No ano de 1946, padre José Maria Escrivá mudou-se para Roma. Lá fez doutorado em teologia, estudando na Universidade Lateranense, e foi nomeado padre consultor da Cúria Romana. Depois passou a ser membro de honra da Academia Pontifícia de Teologia. Com residência em Roma, padre José Maria Escrivá viajou várias vezes para vários países da Europa, das Américas Central e Sul. Nesses lugares, fundou e consolidou a Opus Dei. A obra de Deus cresceu bem formada e grande formadora de novos discípulos e missionários católicos, cheios de fé, conhecimento e perseverança. São José Maria Escrivá faleceu por causa de uma parada cardíaca. Era o dia 26 de junho de 1975. Ele estava em seu escritório de trabalho, aos pés de uma pintura emoldurada de Nossa Senhora. A ela, ele lançou o último olhar. A essa altura, a Opus Dei estava presente já nos 5 continentes. Tinha mais de 60 mil membros em 80 países. Sua festa foi instituída para o dia 26 de junho. Seu corpo foi depositado na Igreja Pretalícia de Santa Maria da Paz, na cidade de Roma. Isso porque ele era prelado do Papa. Então esse é São José Maria Escrivá, um grande santo dos nossos tempos atuais, e a obra de Deus ainda continua aí, fazendo muitos discípulos missionários, levando Jesus Cristo aos meios sociais, né? Você pode ver o trabalho deles na internet, né? É só pesquisar, tem bastante coisa. Que a gente possa também ser assim, né? Levar essa obra de Deus
também conosco, aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa vida social, na nossa família, enfim, em tudo que fizermos. Amém? Então agora vamos meditar no livro Flores da Eucaristia, de São Pedro Julião Eymar. O homem se mostra indiferente para com o dom supremo do amor de Jesus para com ele. Não o aprecia, não pensa nele. E se Jesus, querendo despertar de seu torpor, lhe inspira este pensamento, o homem logo o afasta como um importuno, rejeitando assim o amor de Jesus Cristo. Mais ainda, instalado pela fé e pelas recordações de sua educação cristã, bem como pelo sentimento que Deus lhe depositou no íntimo do coração para adorar Jesus Cristo na Eucaristia como soberano Senhor e voltar a servi-lo, o ímpio se insurge contra esse dogma. De todos os mais amável, chega ao ponto de negá-lo, vai até a apostasia a fim de não adorá-lo e não lhe sacrificar um ídolo, uma paixão, preferindo permanecer preso por vergonhosas cadeias. Sua malícia ainda vai além, não se contentando em negar, não recua diante do crime de renovar os horrores da paixão do Senhor. E o coração que tanto sofreu por amor, aí está, vivo, ativo e não morto ou insensível, ao contrário, ainda mais amante. Belíssima, né? Essa passagem, né? Poder buscar cada vez mais a santidade, buscar cada vez mais o amor à Eucaristia. Amém? E agora, para finalizarmos, vamos meditar no livro A Imitação de Cristo. Bom é encontrarmos às vezes contradições e que de nós façam um conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto, ordinariamente, nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Então que a gente possa também ver coisa boa quando as pessoas têm um conceito mau diante de nós. Não que nos vejam como um mau exemplo a ser seguido, né? Mas talvez como uma pessoa esquisita, uma pessoa que segue a Deus em tudo. Mesmo que as pessoas nos vejam mal, temos que achar isso bom para que a gente não se ensoberbeça e sejamos humildes e isso nos preserve da vanglória. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique com Deus e não se esqueça, hein? Persevera!